Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Cassiano, gravando aqui um vídeo para vocês sobre assuntos diversos. Agora aqui no canal a gente está sempre gravando vídeos que ajudem, auxiliem as pessoas na expansão da consciência, no despertar, na melhora do desempenho pessoal, profissional. E a gente tem como objetivo ajudar as pessoas a terem mais autoconhecimento, a terem mais autoconsciência, que no fundo é a meta e a missão aqui do nosso canal, tá? Então, hoje eu estou gravando um vídeo aqui, que o vídeo é o que te impede de vencer. Muitas pessoas mandam mensagens para mim no particular, principalmente alunos e pessoas que também já foram dos grupos de quântica que eu moderei durante muito tempo. Durante mais ou menos 5 anos, eu moderei cerca de 210, 220 grupos no WhatsApp. Eram grupos que tinham, não só no Brasil, tinha em Portugal, tinha também nos Estados Unidos, e brasileiros e estrangeiros. E nesses grupos, eu sempre estava abordando temas atuais e coisas do cotidiano, relacionando sempre a física quântica, relacionando a questão do desenvolvimento pessoal, do pensamento positivo, de como a realidade funciona, como a gente pode mudar de vida, melhorar de vida. E nisso a gente conseguiu ajudar milhares de pessoas. Então, a espiritualidade tem me pedido que eu devo agora trazer esse conhecimento aqui para o canal. Então, agora, a partir de agora, eu vou começar a gravar vídeos para o canal aqui da Autoconsciência com esses temas, tá? Deixa eu só ligar aqui o cronômetro aqui para a gente não perder o tempo e o time aqui do vídeo. Então, o tema que a gente vai estar trabalhando aqui é o que te impede de vencer. Muitas vezes a gente sente que algo está atrapalhando. A maioria dessas coisas que estão nos bloqueando ou que estão impedindo a gente alcançar nossos objetivos é inconsciente. A gente não sabe de onde vem, não tem ideia de como isso funciona, mas algo ali, uma barreira, uma dificuldade, e muitas vezes uma barreira invisível, uma barreira que nós desconhecemos, porque muitas das vezes essas informações estão gravadas no nosso subconsciente. Como a gente não tem acesso direto ao subconsciente, ou a gente não aprendeu isso não está na escola, isso não está na universidade, isso não está nos ensinamentos que a gente do dia a dia, né, do nosso cotidiano, é algo que a gente fica buscando, né, buscando encontrar resposta para os bloqueios, os impedimentos, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos. E o que é que impede você vencer? Todos nós temos o mesmo objetivo: vencer na vida, construir felicidade, construir alegria, construir prosperidade, abundância, ter uma vida melhor, ter paz. Uma das coisas interessantes que eu descobri ao longo desses estudos que eu venho fazendo, da mudança de vida que eu fiz, das coisas que a gente implementou no trabalho, né? E como terapeuta também, eu atuei muito tempo ajudando as pessoas a se autoconhecerem e se compreenderem como pessoas. Uma das coisas que eu mais observei é que todo mundo busca felicidade e busca prosperidade. Esse é o foco geral. Mas a maioria das pessoas não buscam paz. Você sabia que a paz interior, a paz no geral, ela é a que traz, inclusive, a felicidade e a prosperidade. Porque se você está em paz, nada está lhe perturbando, nada está faltando. Concorda comigo? Então, a maioria das pessoas busca felicidade e prosperidade e sai procurando à torta e à direita, muitas vezes caminhos equivocados, às vezes no excesso do álcool, às vezes no excesso dos vícios, né? Às vezes nos excessos, né? De festividade e de outras coisas que a pessoa faz uso, que acaba impedindo ela de realmente ser feliz ou de realmente encontrar aquela prosperidade, de realmente encontrar aquele caminho da linha da vida onde o dinheiro flua melhor, as coisas acontecem. E a maioria das pessoas fazem isso de forma inconsciente. Ela quer mudança, mas não sabe como fazer. E da forma que ela vai fazer, não consegue ter a mudança que ela tanto deseja, né? Certo? Então, baseado nisso, a gente vai falar um pouco disso, o que te impede de vencer, o que te impede de você alcançar
ali o resultado realmente que você tanto quer. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas alguma coisa, como eu estava falando aqui no começo, meio que invisível, continua de ser muito comigo. Eu não entendia por quê. Eu estudava, eu fazia tudo de forma correta, mas nada dava certo. Nada funcionava, sabe? Você não sabe de onde vem aquilo e corta, tem um corte, tem um impedimento, um bloqueio. Você faz tudo correto, mas não vai, não flui. Enquanto pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, ou que você tem, ou que não estão tão preparadas como você, ou que não estão tão dedicadas, envolvidas, como muitos de vocês, como eu estava na época, e isso acabava com que eu não conseguia o resultado. Isso me frustrava muito, isso me deixava assim, nossa, meio que desesperado, e eu passei muito tempo da minha vida tentando colher frutos do que eu fazia, fruto do meu trabalho. Muitas vezes eu ficava tentando entender por que eu trabalhava tanto e não tinha retorno daquilo que eu trabalhava. Então, eu vou compartilhar o que eu aprendi, porque essa foi a compreensão que eu comecei a ter, que mudou muito a minha forma de ver as coisas, né? Mudou a minha relação com o sucesso. Eu tenho certeza que você pode fazer o mesmo por você. Uma das coisas que eu aprendi, que o sucesso é um processo. Não é o objetivo final. Sucesso, se a gente for elaborar o sinônimo de sucesso, seria resultado, êxito. Então, se você é uma pessoa que conseguiu fazer a sua faculdade, ou conseguiu terminar seus estudos, ou você tem a sua família aí do seu lado, você casou, construiu família, é pai, é mãe, tem filhos, você tem um emprego, você tem várias realizações, você é uma pessoa de sucesso. Sucesso não quer dizer fama. As pessoas confundem sucesso com fama. Não tem nada a ver. Fama já do lado da idolatria. Aí já é construções do ego, do sistema midiático, do sistema de construção do ego, ou que podemos chamar também de sistema Matrix, né? Que tem um controle sobre boa parte da humanidade. Não tem nada a ver com isso. Sucesso é êxito no processo. Todas as coisas que você buscou, tentou e teve êxito, você teve sucesso. E sucesso é isso. Não é estar ali no alto da montanha, eu venci na vida. Vencer na vida não quer dizer que você está no topo, que você é a pessoa mais rica, mais bem-sucedida da sua rua, do seu bairro, da sua escola, da sua faculdade, da sua família. Não tem nada a ver. Sucesso é êxito nos resultados dos processos que você se envolveu, processos de trabalho pessoais, desenvolvimento de autodesenvolvimento que você buscou e que você teve êxito. Então, eu entendi isso, mas foi duro para entender. Eu quebrei muito a cabeça. Eu sou uma pessoa teimosa por natureza. Teimei muito e hoje eu sou mais, digamos assim, mais resiliente, teimoso. Então, eu mudei um pouco a forma de ver e comecei a observar que eu era uma pessoa de sucesso, assim como vocês que estão aqui me assistindo. Você tem dificuldade de vencer, você tem dificuldade de ter, você tem dificuldade de prosperar, ter felicidade, se sentir realizado, mas você entenda que os processos das coisas que você já conquistou já são vitórias, já são êxitos, já são realizações de sucesso. Hoje eu preciso te contar sobre algo que eu descobri depois de anos batendo na mesma porta, ou teimando, tacando a cabeça na parede. Eu já cheguei a dar murro na parede de raiva, porque eu tentava algo, não dava certo. Eu ficava com tanta raiva. Por que não dava certo? Porcaria, não dava certo. E aí foi que eu também depois descobri as crenças limitantes, que é um vídeo para uma outra conversa que a gente pode ter depois, né? E eu via que tinha uma força invisível que agia exatamente quando eu estava mais perto de conquistar aquilo que eu desejava. Quando eu ia conquistar, vinha uma coisa assim, puxava. Eu disse, meu Deus, por que isso? Que força é essa? Que loucura é essa? E o mais interessante é que essa força não vinha de fora. Porque eu achava que era todo mundo, era o governo. Não, era eu mesmo, né, que sabotava, desistia. Era uma força que vinha de dentro de mim.
E sabe aquele momento que você está realmente comprometido com o objetivo? Então chegou um momento, eu estava muito cansado disso. E aí eu comecei a planejar, coisa que eu não tinha muita simpatia de fazer. Gostava muito de colocar no papel, gostava de usar mais a minha cabeça e tal, né? E aí, você já planejou? Você já fez um planejamento? Já começou a agir? Inclusive agora, esse ano, agora 2025, possivelmente no final do mês de novembro para dezembro, eu vou ter 4 encontros sobre planejamento 2026. Você é meu convidado. Nós vamos planejar 2026 e vamos também falar de realização de objetivos e metas a partir da nossa consciência, usar a nossa mente, a nossa consciência como poder para realizar metas e objetivos em 2026. Mas isso não vale só para 2026, vale para qualquer coisa da vida, tá? Então, você já planejou? Eu não era de planejar e, inclusive, esse ano eu pretendo. É o que eu te aconselho. Você para planejar, você tem que ter um caderno, uma agenda. E aí eu comecei a agir depois que comecei a planejar. Então já começou a agir, já pode até visualizar o resultado. Você vê o resultado ali quando você está planejando. Se você tem um planejamento, você vai ver o resultado. Você imagina o resultado. E sua determinação está firme, você está determinado a ir até o fim. Mas então começa a surgir aqueles sussurros internos. Será que vai dar certo? Será isso mesmo que eu quero? Será que eu estou no caminho correto? Será que você realmente consegue? Aí você fica naquela. E se não der certo? Você tem certeza que está agindo da forma correta? Meu ar-condicionado está agora com essa mania de ficar sozinho. Desligar sozinho. Porque está programado aqui, né? Então, vamos lá. E pode aparecer como preocupações práticas, né? Medo. O estresse é um dos principais fatores que atrapalha, né, o nosso desenvolvimento. O estresse é um dos principais problemas que nós enfrentamos, que atrapalha demais o nosso desenvolvimento, né? E aí, acabou que o ar-condicionado não está abrindo. Então, essas preocupações diárias, se o negócio vai crescer, eu vou ter que lidar com impostos, funcionários, responsabilidade pelo domínio, você está sempre com medo, né? Esses pensamentos surgem justamente quando você está mais próximo da linha de chegada, quando você está mais próximo de ter uma realização. Sempre que você vai ter uma realização, vem aqueles pensamentos de que não vai dar certo, porque você teme que isso possa dar certo. Então, quando você tem esses pensamentos, você, ao invés de caminhar para frente, você caminha para trás, porque você não consegue, né, ter, de fato, um resultado efetivo, né, daquilo que você tanto quer, daquilo que você tanto almeja, certo? E aí, aqui tá, o meu ar-condicionado está com uma programação para desligar, né? Eu tenho que desligar ele aqui, ó. Pronto, eu tirei essa programação. Agora ele vai gelar. Vamos lá. Então, esses pensamentos, eles surgem justamente quando você está mais próximo da chegada, porque justamente a sabotagem vem sempre na hora que vem o resultado. Vem sempre alguma coisa querendo te puxar para trás. E me conta aí nos comentários, né, que pensamento já quase te faz desistir de algo importante. O que sempre vem na sua cabeça quando você está perto, bem próximo de realizar algo. Ou quando você está bem perto de tornar algo legal, de fazer algo bacana. Uma das coisas que eu tive muito receio e medo foi na época que eu fiz uma seleção para trabalhar nas Nações Unidas. Programa das Nações Unidas, para desenvolvimento, chamado PNUD. Um amigo meu japonês, que mora na Bahia, me ligou e disse que eu poderia concorrer a essa vaga. Na época eu estava sem trabalho e eu já trabalhava com consultoria na época, e eu acreditei que era possível. Eu também já não estava muito focado nos estudos e tal, mas havia aquela desconfiança, não vai dar certo, que besteira, vai tentar isso, não vai dar certo. Mas eu já estava na linha da espiritualidade e vinha aquela força da espiritualidade falando, não, confia, meu filho, acredita e tal. Beleza, concorri, né? Depois eu fiquei sabendo, no final, que era apenas 3 vagas. Tinha 150 pessoas
concorrendo 3 vagas. Eu juro que se eu soubesse, eu não tinha nem colocado meu currículo. Mas foi o que aconteceu. Eu passei. Eu tirei primeiro lugar na seleção. Mas por que eu passei? Porque eu estava pronto, eu estava preparado. Eu confiei, eu acreditei. E eu fui sem apego. Eu fui sem estresse. Eu não temi, eu não fiquei ouvindo aquelas vozinhas que ficavam dizendo assim, não vai dar certo, não vai funcionar. O que normalmente você ouve quando você está perto de realizar alguma coisa, o que normalmente você fica prestando atenção na sua mente, que ali vai meio que te sabotando, meio que puxando teu tapete, impedindo de você. O que é que normalmente acontece? Mas aqui está um insight fundamental. Esse adversário que você tem interno, ele não é seu inimigo, certo? O Carl Jung, psiquiatra suíço, ele chamava isso de sombra. Aquela sombra, né? Aquela parte inconsciente que passou por trauma, aquela parte inconsciente que passou por dificuldades, que ainda está ali rodeando a sua mente. É parte de nós mesmo que preferimos não enxergar. Os aspectos que jogamos para debaixo do tapete, porque são desconfortáveis. Tipo, eu sofri abuso, bullying, eu nunca quis tratar disso, porque para mim era doloroso, não estava afim. Mas, quando eu fiz o processo Hoffman, estudei constelação, fiz um trabalho de constelação familiar, trabalhar com ancestralidade, então houve uma mudança. Eu comecei a encarar isso como uma autocura. Eu precisava curar aquela dor, né? Aquela dor do bullying, do abuso sexual, das coisas que eu sofri quando criança. Que hoje eu consigo falar isso de uma forma normal, mas na época era horrível. Eu não conseguia, eu ficava todo com vontade de chorar, né? Passava mal-estar, dava uma dor de cabeça, me dava raiva. Então, isso acontece porque existe um mecanismo dentro de nós que resiste à mudança. Eu gravei um vídeo sobre mudança, eu gravei um vídeo sobre mudança e sobre transformação, a diferença, né? Que em breve vocês vão ver esse vídeo. Existe uma imagem poderosa, uma pessoa que cavou, desistiu centímetros do tesouro. Lembra de uma imagem? Você já deve ter visto na internet, no Instagram, a imagem daquele cara que ele está ali cavando, e logo na próxima machadada, a próxima cavada que ele vai dar tem um diamante. Mas ele desiste. Enquanto que uma outra pessoa está descendo para cavar. Ou seja, aquele que desceu depois dele, que ele fez aquele sacrifício todo, passou o dia todo e desistiu na última hora porque ouviu a voz do medo, a voz da insegurança, ouviu suas crenças, sabotou, ele desiste de alcançar o tesouro. Enquanto que aquele entrou depois dele, ele já tinha feito todo o trabalho, conquista o tesouro. Já aconteceu de você estar ali perto de ter uma realização, aí você não consegue, você não sabe explicar por que motivo aquela outra pessoa que não estava tão preparada quanto você, que não estava ali, você acha que ela não é merecedora de dizer, mas por que ela sim e eu não? Isso é uma das coisas que era mais recorrente na minha cabeça. Pois é, quando eu passei na seleção das Nações Unidas, depois eu analisando, foi uma grande vitória para mim. Uma alegria, eu venci uma seleção de uma prova com mais de 150 candidatos, onde eu tirei primeiro lugar. E olha, detalhe, eu passei na seleção para coordenador e para consultor, eu tirei primeiro lugar nas duas seleções, com 150 candidatos. E eu fui até a última etapa, que era a entrevista, né? Eu passei pelas provas de psicotécnica, avaliação curricular, histórico e tal. E fui nas eliminações até chegar. Mas eu juro, quando eu soube que era 3 vagas, eu pensei, se eu soubesse antes da seleção que era 3 vagas, eu tinha concorrido. Por isso que é importante você, às vezes, não desistir dos seus sonhos, né? Não recuar logo na primeira dificuldade ou no primeiro desafio que possa surgir. Porque isso é que faz com que você, muitas das vezes, não tenha o resultado que você quer, né? Certo? E aí, as pesquisas do Health Mart, né? Agora vem uma parte que mudou tudo para mim, que é a pesquisa do Instituto que estuda os aspectos eletromagnéticos do coração. O Instituto descobriu que é algo fascinante no campo eletromagnético gerado pelo seu coração. 60 vezes mais potente do que o seu cérebro. Traduzindo, o que você sente tem muito mais poder do que você possa imaginar. Tem muito mais poder do que você pensa.
certo? Você pode repetir 1000 afirmações positivas, mas se você não acredita, não vai funcionar. Mas se no fundo você sente medo, inadequação, você tem dúvida, você tem fé, o sentimento sempre vence. Porque se você tiver 99% de confiança, mas tem 1% de certeza, adivinha quem vence? Quem vence? Quem vence é a dúvida. 1% de dúvida vence 99% de certeza. Então pensa comigo. Você conhece pessoas que reclamam? Você talvez seja uma. Você que esteja assistindo aqui nosso vídeo, pode ser uma pessoa que tem o costume de reclamar. É uma pessoa que muitas vezes é insegura nas decisões. É uma pessoa que está sempre, talvez, recorrendo a outros para poder resolver problemas que são seus. É uma pessoa que não olha a sombra, não vê, não consegue enxergar seus bloqueios. E se enxerga, não busca mudar, melhorar. Constantemente as coisas realmente nunca dão certo para elas. Você conhece pessoas assim e conhece outras que, mesmo enfrentando obstáculos, sempre encontram soluções, sempre conversando. A partir daí que eu comecei a buscar entender as questões dessas limitações que eu tinha, dessas crenças, eu comecei a vencer, eu comecei a olhar a sombra, mas não desistir. A diferença não está nas circunstâncias externas, está na frequência emocional em que cada um de nós carrega. É aqui que o ponto crucial que todo mundo precisa entender. Quando você está prestes a romper um padrão antigo de limitação, os sentimentos negativos atacam com tudo. Porque ele não quer que você vença, porque o inconsciente ele é muito forte, ele que nos guia. Nós somos 99% coordenado e comandado pelo inconsciente, que é as informações que estão no nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele odeia mudança. Ele prefere a dor familiar, o costume do prazer, né? E do desconhecido. Então, usar as emoções mais primitivas, medo, vergonha, culpa, para te manter seguro na zona de conforto. Ele luta pela tua sobrevivência. Então, ele não quer correr riscos. Mas ele aceita tudo que está programado. Aquilo que está programado é o que ele vai fazer. Você só vai vencer a partir do momento que você trabalha essa desprogramação e que você confia. É a questão da ação, da decisão. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é mega ansioso. E ele conversava comigo, ele está sempre preocupado com o amanhã. Ele está sempre preocupado com o que ele vai fazer. Ele está sempre preocupado com o amanhã se ele não fez o agora. Eu disse para ele, meu amigo, você quer ter resultado? Mas você começou o trabalho? Não, ainda vou. Está nos meus planos. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que quer ter resultado e está nos planos para ter resultado, mas quer ter resultado. Não funciona. Eu falei, meu amigo, não funciona. Ou você entra com ação, ou toma uma decisão, age e movimenta, ou nada vai dar certo. Aí ele caiu a ficha para ele. Ele olhou, eu preciso me movimentar. Precisa sim. Não tem que esperar por mim, para outra pessoa. Então, muitas pessoas agem assim. Você pode ser uma das pessoas que agem assim, né? Então, as pessoas são bem-sucedidas, elas tomam decisões, entram em ação e fazem movimento. Não são mais corajosas que você. Elas simplesmente aprendem a trabalhar com seus sentimentos, não contra eles. Você não tem que resistir às suas vozes, às suas sombras. Então, aqui está uma questão que temos milhares de pensamentos por dia. Como controlar um por um? É impossível controlar todos esses sentimentos. Uma pessoa que sofre de ansiedade ou depressão não chegou lá por causa de um pensamento negativo. Foi a soma de milhares deles que criaram um sentimento dominante. Um único sentimento é mais forte que milhões de sentimentos. Por isso que não adianta apenas você tentar. Só pensar positivo não vai funcionar. Só afirmações positivas não vai funcionar. Você precisa trabalhar no nível dos sentimentos. Aí você pergunta, professor, como é que eu faço isso? Frequentando ambientes que elevam sua energia, cerca de pessoas que são inspiradoras, que genuinamente que são positivas, pessoas que querem o seu bem, que gostem de você, pessoas que lhe alegram, lhe animam. Ouça as músicas que mexem com você de forma positiva, conecte-se com coisas que te trazem alegria natural, natureza, animais, crianças, arte. Faça um teste agora. Vamos lá, feche seus olhos. Feche seus olhos. Respire fundo.
Respire fundo, simplesmente sinta bem-estar. Não pense sobre o bem-estar. Sinta. Você consegue? Todos conseguimos. É o nosso poder de alquimia emocional. Somos nós que estamos no controle. Não são os sentimentos negativos, não são os pensamentos negativos, não é o estresse, não é o outro, não é o mundo. Nós estamos no controle. Esse controle, esse autocontrole, essa autoconsciência é que nós devemos ter. Por isso que as pessoas transformam suas vidas completamente através da fé, da confiança, da meditação, de práticas espirituais. Eu aconselho, para quem quer ter uma mudança de vida, ter uma linha de vida melhor, condições melhores, fazer práticas espirituais. Isso é importante, fundamental, independente da sua fé, da sua religião. Porque essas práticas, elas trabalham diretamente com sentimentos profundos que vão te ajudar, certo? Então, quando você está prestes a vencer, vem aquela vozinha dizendo, não vai dar certo. Você precisa proteger os seus sentimentos, porque ele é o tesouro, ele é o valor maior. As pessoas de sucesso são extremamente seletivas. Um exemplo, quando eu passei no concurso das Nações Unidas, que eu tirei primeiro lugar, a partir dali eu construí uma autoconfiança. Depois eu fui consultor na Fundação Getúlio Vargas, em grandes organizações estrangeiras, porque eu tinha passado pelo teste, digamos assim, mais complexo. E os outros, para mim, não era tão desafiador. Então, o que isso me provou? Que eu era capaz, que eu era um vencedor, que eu tinha sucesso, que eu tinha isso, que eu era uma pessoa que tinha capacidade de técnica, capacidade teórica. Depois tive um escritório de consultoria, tive equipes. Isso provou para mim. E isso me construiu uma confiança, uma autoconfiança no que eu sei, no que eu faço. Então, as pessoas de sucesso, meus amigos, elas são extremamente seletivas sobre ambientes que frequentam. Eu tenho, por exemplo, tem uma academia aqui em Fortaleza, que ela é considerada uma das academias mais nobres aqui, né? Eu procuro ir muito nessa academia. Eu sempre vou todos os dias para lá, porque é uma academia bem frequentável, as pessoas são alegres, são felizes, as pessoas falam com você, as pessoas são amigas, as pessoas elas interagem, sabe? Então, esse ambiente ele é muito saudável. As conversas que eu participo são mais conversas com amigos, que são pessoas que têm um pensamento parecido comigo. Tá? O conteúdo que eu consumo são sempre conteúdo relevante, conteúdo que me eleva. As pessoas com quem eu passo tempo também são pessoas que pensam em semelhantes. A gente tem pessoas com desafios, tem pessoas com problemas, mas a gente procura, de alguma maneira, ajudá-las. Então, porque elas sabem que basta um comentário tóxico, um ambiente pesado, uma conversa negativa, para derrubar toda a construção emocional. Eu sei disso. Então, eu me blindo, certo? Não por arrogância, mas por sabedoria, para evitar ser enfoscado ou contaminado com esses ambientes perturbadores, né? Então, os seus sentimentos são uma ponte direta com o seu subconsciente. É lá que estão armazenados todos os seus potenciais, os seus talentos, seus sonhos, mas também seus medos, suas inseguranças. É lá que vai impedir de você vencer, certo? Vai impedir de você realizar o que você quer, né? E cada trauma, sentimento é um motivador do subconsciente. Escolher conscientemente onde você vai alimentar é muito importante, certo? Então, se você chegou até aqui, leve esta consciência com você. Coloque isso na sua cabeça. O sentimento sempre domina. Não adianta você fugir disso. Essa é a verdadeira chave para derrubar o adversário interno e permitir que a abundância flua. É isso, controlar os seus sentimentos. Então, se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja porque você está realmente a um passo de romper, né, com esses aprisionamentos mentais, com esses condicionamentos, com o que te impede de vencer, de conquistar, de se realizar. Então, eu preparei um material completamente onde aprofunda essas ideias e mostra aplicações práticas. Com mais, eu tenho um material que eu uso nas minhas aulas, né? Material. Depois eu vou postar aqui um e-book para vocês. Mas o mais importante que nesse vídeo, comece hoje a proteger, a cultivar seus sentimentos. Certo? Eles são a sua forma de maior força, a maior ferramenta que transforma. Eu desejo a todos um abraço. Até o próximo vídeo.
deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal, ajude a fazer com que o nosso canal possa crescer. E aqui fica essa mensagem final que está no título aqui do nosso vídeo, né? O que te impede de vencer? Você vai ver que muitas das vezes o que te impede é o fato de você não ter esse conhecimento de como isso funciona. Então, você entende que os seus sentimentos estão no comando de tudo. Você começa a blindar os seus sentimentos, as suas emoções, não se envolver com qualquer coisa, não se envolver com conteúdo dos pendos de notícias negativas que vão mexer com os seus sentimentos. Então é isso, meus amigos. Dá um like no nosso vídeo, compartilha com o maior número de pessoas. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, repassa para essas pessoas que precisam e vem sempre aqui no nosso canal, que a gente sempre vai ter um conteúdo nessa linha de pensamento para engrandecer e para ajudar vocês no desenvolvimento pessoal. Tá bom, gente? Obrigado, gratidão. Valeu.